Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nosso dia, nossa quinta-feira, quinta-feira, com a graça de Deus, mais um dia que se inicia, mais um milagre da vida. Como é bom poder desfrutar, né? Mais um dia que merece ser vivido. E que bom estar aqui com todos vocês, juntos, buscando aquilo que verdadeiramente importa, o verdadeiro alimento, né? Que é o alimento do nosso espírito, o alimento da nossa alma, que fortalece inclusive o nosso corpo. Amém? A semana tá voando, né? A semana, o ano, o mês tá passando muito rápido. Por isso a gente tem que voltar, sabe? A gente tem que acalmar as nossas emoções. Hoje eu tava pensando isso durante meu momento a sós, o quanto muitas pessoas aqui estão passando por momentos muito diferentes, né? Às vezes você acordou nessa manhã sem querer ter acordado. Às vezes você acordou desanimado, sem conseguir ver um futuro, sem conseguir ter esperança. Às vezes você acordou cansado. Às vezes você acordou cansado, com tantas coisas, com a rotina, com tantas obrigações. Às vezes você tá sofrendo, tá vivendo um luto. Você perdeu alguém que você ama muito. E isso tá fazendo com que você não consiga ter esperança em dias melhores. Talvez você tá passando por um deserto na sua vida. Às vezes você tá passando por uma depressão, por uma ansiedade, onde as coisas não conseguem se encaixar, onde as coisas não parecem fazer sentido. Talvez você tá passando por um problema financeiro, né? E aí você não sabe mais onde buscar, o que fazer, onde ter esperanças, e aquilo tá assolando sua alma. Então, a gente precisa tanto, em meio às circunstâncias, tentar olhar além, sabe? Além do que os nossos olhos são capazes de enxergar. Além do que os nossos olhos são capazes de ver e de experimentar. É isso que traz a paz que excede todo entendimento. É isso que Deus quer nos trazer, um refrigério em meio a todas as circunstâncias, né? Deus não quer que a gente olhe para as circunstâncias e dite o que vai ser o nosso futuro, e dite o que vai ser o nosso destino por algo que está acontecendo agora. Não é isso que está acontecendo. Ele tem um propósito em meio à dor. Todos nós teremos dores, todos nós teremos aflições. Contudo, tenha um bom ânimo, né? Então, hoje nós vamos começar a segunda carta a Timóteo, que é uma carta muito especial, porque os estudiosos dizem que foi a última carta do apóstolo Paulo. Então, é uma carta que você vê ele colocando todo o seu coração. Então, se você tem alguém, conhece alguém que está passando por um momento de dor, de sofrimento, encaminhe essa live para essa pessoa que tenho certeza que vai falar muito ao coração dela. Antes de começarmos a segunda carta a Timóteo, eu queria ler com vocês o Salmos 34. É um salmo maravilhoso, gente, maravilhoso. E que acalma muito nosso coração, sabe? Então, se você está com sua Bíblia, Salmos 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Então, olha que lindo. Minha alma se gloriará do Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que a palavra de Deus, ela é alegria para a alma deprimida. Ela é alegria para aqueles que estão se sentindo oprimidos, abatidos. E nós somos a voz de Deus, né? Então, ele fala aqui: olha, proclamem a grandeza do Senhor. É como se eu estivesse falando com vocês. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome.
Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso é maravilhoso, né? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Muitas vezes nós buscamos do Senhor em lugares errados. Ou então nós nem buscamos, né? Nós nem buscamos. Nós ficamos só murmurando a quatro cantos por aí. Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela me falou isso. Eu falei assim, qual foi a última vez que você abriu a sua boca para declarar sobre a sua vida, para declarar para Deus dias melhores, a alegria do Senhor, agradecer ao Senhor? Falei, olha, pensa 5 coisas na sua vida que você tem para agradecer hoje. Qual foi a última vez que você colocou isso em palavras? Ela falou, eu falo com Deus em pensamentos. Eu falei, sim, você fala em pensamentos, mas o que tem saído da sua boca? Seus pensamentos podem até, você tá ali no momento de sufoco, você até clama a Deus em pensamento, mas da sua boca só saem palavras ruins, de murmuração, de reclamação, de desânimo, né? Então, declarar mesmo dias melhores, a alegria que está por vir, tomar posse dela. Minha alma se gloriará do Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu amo aquele louvor que fala, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, né? E é exatamente isso, porque os que olham para o Senhor, esses estão radiantes de alegria, porque eles não estão olhando as circunstâncias, eles param de olhar tamanha tristeza que está assolando tudo, que está tomando conta da vida, do coração, mas eles depositam a esperança no Senhor, eles colocam os olhos no Senhor. E eu sei, gente, eu sei que isso não é fácil, mas é possível. É possível, entende? Então a gente só precisa sair desse lugar de eu não consigo, é difícil demais, olha só como eu sou, olha só o que tem acontecido, olha só pelo que eu tô passando. Sim, todos nós, todo mundo vai passar por problemas, em algumas fases maiores, em outras fases menores, mas o que nós precisamos buscar é a face do Senhor. Entrar, sabe? Qual foi a última vez que você entrou? Você foi até o Senhor, você buscou dele, né? Em qualquer lugar, no silêncio. O Senhor habita no silêncio, né? Então os olhos que olham para ele estão radiantes de alegria. Salmos 34. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Olha só, o Senhor nos faz um convite, Ele sempre nos faz um convite de peça, peça, peça. Outro convite que o Senhor fala, provem e vejam, provem e vejam. Né? Sabe quando a criança, ou às vezes nem criança, né, adulto, se oferece algo pra ele, ele fala assim, não gosto. Você fala assim, você já experimentou? Você já viu o sabor? Você já experimentou? Não, mas a aparência, não sei, não gosto. Na minha cabeça, né, eu não gosto. É exatamente muitas vezes isso que nós fazemos com o Senhor. O Senhor muitas vezes nos convida para algo e você fala, não, eu não gosto, não, eu não posso, não, eu não sou capaz. Você vai, né, se afastando. E ele tá falando, olha, provem e vejam como o Senhor é bom. Coloque a prova, né? Vá além, sabe? Vai além mesmo. Faça o que você nunca fez. Faça um propósito com o Senhor, faça um jejum com o Senhor. Abre mão de algo que você nunca abriu. Prove e veja como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Sabe, isso aqui diz muito, né? Como é feliz o homem que nele
se refugia, a gente vê muitos homens de fé, homens e mulheres de fé na Bíblia, e a gente pensa, nossa, como essa pessoa passou por isso, e, né, tantos exemplos que a gente pode ir lendo durante a Bíblia. O exemplo claro do apóstolo Paulo, que é ele que nós vamos ler a carta hoje, e a gente percebe, nossa, como eu queria ter essa alegria de viver, essa força, essa coragem. Mas essas pessoas, elas provaram, elas permaneceram, elas foram obedientes, elas romperam na fé, elas foram além das barreiras, elas não ficaram ali no morno, elas não ficaram em cima do muro, elas não ficaram questionando, elas foram. Sabe? Em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos, em meio aos sofrimentos, em meio à perseguição, elas foram, né? Então eu penso que muitas vezes o Senhor está esperando que a gente dê o passo, para que Ele dê o chão, para que Ele mostre, sabe? Prove e vejam. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. De nada tem falta. Aquele que busca o Senhor. Primeiro o alimento espiritual, né? Primeiro o alimento espiritual. Porque a gente vê tantas pessoas entrando em desequilíbrios, problemas emocionais. E aí às vezes você olha para a pessoa e a pessoa tem tudo. Não há falta nada, aparentemente. Mas falta tudo, porque o verdadeiro alimento, ele não pode ser comprado. O verdadeiro alimento, ele deve ser buscado. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. É ela que te sustenta em meio a tantas dificuldades, né? Então, os que buscam do Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, muitas vezes a gente entra na presença de Deus sem saber como entrar. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o meu limite, o que eu tenho que fazer, e é assim mesmo. E o que Ele está falando pra gente? Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor ao Senhor. Por quê? É o Espírito Santo que habita em nós que vai nos ensinar a ter o temor, a perceber o que não é bom pra mim, onde eu devo parar, onde eu devo continuar. Então, é claro que a gente precisa estudar, se aprofundar, ler. Isso é muito importante, muito importante. Mas além disso, essa dependência que nós temos no Senhor, e muitas vezes a gente vê, nossa, mas como você sabe tanta coisa? É a unção de Deus, é o Espírito Santo, né? Então é o próprio Senhor que vai nos ensinando certas coisas, que vai nos dando palavras, que vai nos dando discernimento e vai nos dando sabedoria. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem não quer, gente, né? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todos nós queremos. A nossa alma, ela busca a felicidade, né? Todos nós, se você buscar, perguntar a alguém, a pessoa vai falar, não quero ser feliz. Como assim? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer amar a vida. Porque amar a vida é o que traz sentido para a vida. É o que traz sentido para os nossos dias. Amar cada coisa que a gente faz. Por isso que o Senhor fala, olha, coloque amor em tudo que você fizer e nada será pequeno. Nada será pequeno. Sabe? Quando você arruma uma mesa para os seus filhos, para o seu marido, para você, para os seus pais, para você. Você arruma uma mesa para o Senhor e fale, eu vou arrumar com amor. Tudo que você fizer com amor, né? Guarde então, o Senhor dá um ensinamento. Guarde então a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, se a gente quer desfrutar do melhor da vida, a gente tem que se desviar do caminho do mal. E uma das coisas que a gente acha que o caminho do mal é só pelas nossas atitudes. E óbvio que é uma das formas, né? É uma das formas pelas nossas atitudes, mas também pela nossa boca, pelo que a gente está falando, pelo que a gente está declarando.
os lábios de falsidade. Gente, a gente acha que pode ser falso com as pessoas. Se você acha que você está enganando alguém, mas Deus não é enganado, né? Os olhos do Senhor estão por toda parte, Ele mesmo diz. Então, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Sabe aquele ditado? Antes ter paz, né? Antes ser feliz do que ter razão. Antes ser feliz do que ter razão. E é um pouco isso, né? O Senhor, quando a gente lê Provérbios, um dos princípios que o Senhor nos ensina é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela busca essa paz, esse discernimento de falar a hora que tem que falar, se posicionar a hora que tem que se posicionar. Não é todo momento, não é em todas as vezes, em todas as discussões que nós precisamos ter razão. Então, a gente precisa buscar a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos a seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar a terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Gente, esse versículo é maravilhoso, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Uma das coisas que a gente tem que pedir para o Senhor, o quebrantamento do nosso coração, porque o nosso coração, ele é orgulhoso e ele é a fonte de vida. Então, o que está sendo gerado dentro do nosso coração? Sabe? Então, o Senhor ama as pessoas que estão ali quebrantadas mesmo. Sabe? Humildes de coração. Humildes de coração. Então, como a gente precisa entrar na presença dele, porque a gente só consegue se arrepender de algo se a gente tem um coração quebrantado. Caso contrário, a gente sempre vai deixar o orgulho tomar conta. E vai falar, pra quê? Não, já passou. Pra que eu vou me arrepender disso? Pra que eu vou me perdoar disso? Pra que eu vou perdoar fulano disso? Já passou, já tem tanto tempo, né? Mas não, o Senhor quer pessoas de coração quebrantado, para que a gente não fique aprisionado a esses sentimentos, a gente não se torne escravos desses sentimentos. O justo passa por muitas adversidades. Olha só, às vezes você fala assim, eu amo o Senhor, eu temo o Senhor, mas tantas adversidades, né, me cercam. E Ele está respondendo a sua oração agora. Os justos passam por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Protege todos os seus passos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Nossa, que maravilhoso, né? O justo passa por dificuldades. Então nós passaremos por dificuldades, por adversidades, por conflitos, né? Por testes durante essa vida mesmo. Contudo, o Senhor os livra de todas elas e protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Amém? Esse salmo é maravilhoso, Salmo 34. Salmo 34 que assim, a gente precisa ler todos os dias para a gente se relembrar de onde vem a nossa alegria, olhar para o foco, né? Olhar para o alto mesmo e colocar a nossa esperança nele. E lembrar que dias difíceis vão fazer parte, dias bons também vão fazer parte. Então toda vez que você tiver um dia ruim, isso passa, né? Eu tenho isso comigo, sabe? Quando eu tô passando por algo que eu não tenho controle, porque é isso, por mais que você tente controlar todas as coisas, uma hora algo vai sair do seu controle. Eu queria só te avisar. Uma hora o controle vai sair da sua mão e você não vai ter controle sobre algo assim, sobre uma circunstância, sobre alguma dor, né? Então, quando eu tô passando por algo assim, eu sempre fico meditando no isso também passa, isso também vai passar.
né? Eu não nasci com isso, eu não nasci assim, há pouco tempo atrás eu não estava sentindo isso. Isso também vai passar. Assim como os dias bons, eles passam, os dias ruins também vão passar. Amém? Então é isso. Nós lemos juntos Salmos 34, que é maravilhoso. E nesse mesmo espírito, né, de oração, de falar sobre o propósito da dor, além do sofrimento, a gente vai entrar na segunda carta a Timóteo. Nós terminamos ontem a primeira carta a Timóteo, e a segunda carta a Timóteo foi a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo. E foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então a gente vai perceber nessa carta como o apóstolo Paulo era como se ele já sentisse que a morte estava perto, estava rondando, né? Mas em nenhum momento ele mostra um arrependimento. Ele em nenhum momento mostra a sua alma abatida por ter enfrentado, né? Por ter vivido esse propósito. Então, a segunda carta a Timóteo, eu até escrevi aqui para eu não me esquecer de nenhum detalhe. Olha, foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Foi a última carta do apóstolo Paulo. E ele escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Então, ele escreveu essa carta para Timóteo enquanto ele estava preso em Roma. Foi sua última carta em sua última prisão. Paulo, muitas pessoas questionam, né? Por que Paulo foi a Roma? Paulo foi a Roma por causa da perseguição de Nero. Então, que era o imperador da época. E aí, na época, né, depois a gente vai, durante a carta, depois que acabar a segunda carta a Timóteo, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas o imperador incendiou, né, a cidade e lançou a culpa sobre os cristãos. O apóstolo Paulo foi morto de uma forma assim que ninguém merece, mas ele foi decapitado. Então, a gente vê, ele combateu o bom combate, que ele sempre fala, eu combati o bom combate com fé. Então, a gente percebe quantas pessoas naquela época, porque aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e o apóstolo Paulo, a vida dele, né, as cartas foram escritas aproximadamente de 65 anos depois de Cristo. E aí a gente fica pensando assim, quanta perseguição aquelas pessoas sofriam, né? Hoje em dia a gente tem perseguições, a gente sabe disso. A gente sofre muitas perseguições, mas nada se compara com aquela época, né? Que os apóstolos morriam, o próprio Jesus, se a gente fala do próprio Jesus, morreu crucificado. Os apóstolos, vários deles morreram crucificados, decapitados, mortos assim de uma forma cruel, né? Mas eles combateram o bom combate com fé. Sabe quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida? Naquela época eles verdadeiramente entregavam com a própria vida mesmo, sabe? Eles entravam de corpo e alma. E sim, até hoje, pessoas morrem por isso. Até hoje, nós temos pessoas, nós temos países onde a Bíblia é proibida, né? A Bíblia é proibida. Então, a gente precisa perceber e dar glória a Deus pela liberdade que nós temos ainda, né? De buscar do Senhor, de ainda ter uma Bíblia em casa, de poder ler, de poder orar pelos outros, de poder falar do Senhor, né? Não é fácil, gente. Você posta um vídeo falando sobre Deus na internet, você posta o vídeo vai longe. O de Deus, quando você fala da palavra de Deus, ele vai até aqui, sabe? Então a gente tem que combater o bom combate. E além. Então o apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo, né? De homem de fé que combateu esse bom combate. E eu quero ler só um pouquinho que fala aqui, o que vai falar essa segunda carta a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo está cheia de encorajamento. Então, se você está precisando de encorajamento, essa carta, ela é para você. Talvez porque o jovem Timóteo realmente precisasse disso. Muitos estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito essa epístola pouco antes da sua morte.
enquanto enfrentava uma prisão muito mais severa do que havia enfrentado anteriormente. Por este motivo, trata-se de uma mensagem bastante pessoal, do apóstolo mais velho a seu filho espiritual. As instruções finais de Paulo antes de contemplar o seu percurso na terra, digamos. Podemos encontrar na segunda carta a Timóteo muitas instruções práticas para a vida cristã, exortações que realmente precisamos aplicar a nós hoje. Por exemplo, somos estimulados a dar testemunho do Senhor com coragem e a não nos envergonharmos da nossa fé, a nos apegarmos com firmeza aos ensinamentos do Evangelho, a sermos diligentes e trabalhadores, a sermos fortes na graça que está em Jesus, a evitarmos os desentendimentos banais que levam a conflitos e suportarmos as dificuldades como um bom soldado de Jesus, a conhecer, honrar e obedecer a verdade da palavra de Deus e a cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Oro para que você aplique as instruções e as exortações da segunda carta a Timóteo à sua vida, para que quando o tempo do fim de sua vida terrena estiver próximo, seja capaz de dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei com fé. Nossa, gente, que lindo. Oro para que você aplique, eu vou repetir esse parágrafo. Aplique as instruções e as exortações da segunda carta a Timóteo à sua vida, para que quando o tempo do fim da sua vida terrena estiver próximo, seja capaz de dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Então é esse, né? Esse deve ser o nosso intuito. Esse deve ser o nosso intuito. Quando a gente chegar lá na frente, a gente falar: eu fiz tudo que estava no meu alcance. Eu entreguei. Eu dependi do Senhor. Eu fui obediente. Eu experimentei. Eu provei e vi como o Senhor é bom. E graças eu te dou. Agora eu estou pronta para ir com o Senhor. Passar a eternidade. Mas enquanto eu estive aqui, eu provei e vi como o Senhor é bom, né? Então, glória a Deus por isso. Essa é uma carta de encorajamento mesmo, porque Timóteo, assim como todos nós, e o apóstolo Paulo, ele também confessava em muitos momentos que estava com a alma batida, que estava sem esperança, que estava desanimado. Então, Timóteo, a gente fica imaginando que Timóteo deve ter mandado uma carta para o apóstolo Paulo falando o tanto que estava difícil, o tanto que ele estava sendo desanimado. E não é assim na nossa vida, gente. Tantas vezes você faz algo, e aí você não vê aquilo acontecendo, ou você não vê o retorno das pessoas, você só vê a ingratidão das pessoas, né? Você só vê assim as pessoas falando mal, indo ao contrário daquilo que você acredita. É como se você não visse o resultado, às vezes, do seu trabalho. E aí você tende a desanimar. Você fala: não tá dando certo o que eu tô fazendo, é melhor parar. Então eu penso que Timóteo enviou uma carta para o apóstolo Paulo, né? Falando: olha, tá difícil, eu não sei mais o que eu faço, especificamente dessa igreja, né? Eu não sei mais o que eu faço com essas pessoas, eu não sei mais o que eu faço. Se é isso, o ministério tá tão difícil, será que eu tô fazendo certo? Então o apóstolo Paulo envia essa carta para encorajar ele. Para encorajar, falar: ei, você tá no caminho certo. Você não vai parar agora. Então, abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Gente, é lindo como ele trata Timóteo, porque ele trata como um filho espiritual. E quantos de nós podemos ter filhos espirituais, né? Pais, mães, irmãos espirituais, pessoas que realmente nos fortalecem e nos adotam mesmo, nos abraçam e falam: olha, eu não vou desistir de você, vem comigo, eu vou te fortalecer. Ah, Marina, glória a Deus, que lindo. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor.
Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Então o apóstolo Paulo começa agradecendo e falando: eu dou graças ao Senhor, a Deus, que é quem eu sirvo, com a consciência limpa. Porque quando a gente serve a Deus, gente, a gente tem a paz de que a gente está fazendo a coisa certa. A gente está escolhendo a melhor parte, né? É aquilo de você deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu tô no caminho certo. Então, o apóstolo Paulo, mesmo tendo tantas dificuldades, mesmo tendo tantos sofrimentos, estando preso, perseguido injustamente, ele tinha consciência limpa. Como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então ele está falando aqui agora para Timóteo, que ele lembra de Timóteo dia e noite e coloca todas as noites, né? Todos os dias, ele nas orações, em suas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Gente, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo, sabe, de atos de serviço. Né? Vocês já ouviram falar da linguagem do amor, atos de serviço? Então, muitas pessoas, a linguagem do amor é o ato de serviço, de servir a outra pessoa. Ela se sente bem assim. O apóstolo Paulo, eu tenho comigo que essa também era a linguagem dele, de servir aos outros. Mas a verdade é que todos nós temos isso dentro de nós. Porque todos nós gostamos de ser servidos. Todos nós gostamos de ser servidos. Todos nós gostamos de ser amados. Não é? Quem não gosta? De mostrar que é amar, que ser demonstração de amor, de demonstração de cuidado. Todos nós gostamos. O problema é que poucos de nós gostamos de fazer isso com as outras pessoas. Poucos de nós gostamos de servir, de demonstrar amor, de demonstrar afeto. Então, se nós gostamos de receber isso e todos nós precisamos disso, pessoas precisam de pessoas, nós também temos que nos dispor a fazer isso pelas outras pessoas, né? Então, é lindo isso aqui que o apóstolo Paulo que fala: olha, eu lembro de cada lágrima sua, né? Só que eu desejo que você seja feliz, desejo a sua alegria, para que a minha alegria seja completa. Então é isso, se alegrem com os que se alegram, né? Isso é a empatia. Quando você está passando por um momento muito bom, muito feliz, mas tem alguém ao seu lado que você ama muito e que está passando por um momento difícil, a sua alegria ela não está completa, você fica até meio assim: nossa, como que eu vou me alegrar, né? Eu preciso sofrer com ela. Não é sofrer com ela, mas ter empatia com o sentimento dela. Por essa razão... pulei. Recordo-me da sua fé não fingida. Então, olha do que o apóstolo Paulo lembra. Ele recorda da fé de Timóteo. E é uma fé não fingida. Gente, porque até a nossa fé a gente pode tentar fingir, né? Mas, ao longo da nossa vida e das nossas atitudes, é que a fé é demonstrada. Então ele fala: olha, eu lembro de você, lembro da sua fé não fingida, que primeiro habitou, então a sua fé primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Olha que lindo, vinha passando de gerações. Então, como é importante, talvez você não veio de uma família de fé, talvez você não veio de uma família estruturada, mas ore e peça para o Senhor: Senhor, me fortaleça, que uma família de fé venha de mim. Sabe, que eu seja exemplo para os meus filhos, que eu seja exemplo para os meus netos, que eu seja exemplo para os meus irmãos. Levanta-me, capacita-me. Olha só, primeiro veio a avó Loide, e depois veio a mãe Eunice, e depois veio Timóteo. Né? É uma fé passada por gerações. E estou convencido de que também habita em você a fé que habitava na avó e na mãe. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então, o apóstolo Paulo, ele estava encorajando, né, Timóteo. Ele estava relembrando Timóteo. E quantas vezes a gente precisa fazer isso com as pessoas, mas nós precisamos fazer com nós mesmos. Nos relembrar de quem nós somos, relembrar da força que nós temos, da fé que nos sustenta. A gente precisa se relembrar disso todos os dias,
Porque a gente se esquece, a gente se distrai, a gente enche a nossa cabeça com outras coisas, a gente acredita nas palavras malditas de outras pessoas, a gente acredita nas circunstâncias e nos esquecemos da promessa, nos esquecemos da fé, nos esquecemos da força que nós temos. Né? Então o apóstolo Paulo estava aqui relembrando Timóteo, falando: ei, eu tô te lembrando que mantenha viva a chama. Gente, não deixe a chama se apagar. Por isso que o devocional, a leitura, o momento a sós, a oração, é uma vida de oração, é uma vida de devocional. Não, é diariamente. Porque como é fácil a gente se apagar, como é fácil a gente se esquecer, não é? Mas você pede muito por algo. Você pede muito por algo. Nossa, coloca aquilo em propósito e faz jejum e não sei o quê. Aí quando aquilo acontece, pronto, você esquece. Isso mostra que você estava em busca da bênção e se esqueceu do abençoador. Né? A gente tem que entrar na presença de Deus diariamente e não deixar que a chama se apague. Né? E para que a chama do dom de Deus. Além disso, todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Todos nós. Se você ainda não descobriu o seu, peça para Deus te relembrar. Às vezes está esquecido, adormecido. Peça para Deus te mostrar. Né? Peça para Deus te avivar nisso. Mas, a partir do momento que você sabe o seu dom, que o Senhor te mostra, né, que Ele acende isso em você, não deixe esse dom se apagar. Não deixe que isso se apague. Né? Não deixe que isso cesse na sua vida, que você se entusiasme no começo, porque é assim, por isso que falam do primeiro amor. Tudo na nossa vida, quando é novo, é muito bom, não é? Todo mundo tem um pouco de receio do novo, um pouco de medo no começo, mas depois que vê, experimenta e vê que é bom, nossa, se anima. Então tudo que é novo causa aquela sensação, aquele frio no estômago, aquela coisa boa. E aí, o que acontece? Aí você deixa entrar na rotina. E aí você deixa que, pronto, já não tem mais graça assim. A gente não pode deixar a chama se apagar. A rotina, gente, faz parte da maturidade da vida. Né? Igual eu não gosto quando as pessoas falam: ah, é porque meu relacionamento caiu na rotina. É claro que vai cair na rotina. A rotina faz parte de pessoas maduras, que se sustentam em meio ao ordinário da vida, que não precisam de aventuras extraordinárias, novas todos os dias para ser sustentado. Essa é a graça de Deus, essa é a verdadeira liberdade que o Senhor quer nos entregar. Em meio ao ordinário, em meio às coisas velhas aparentemente na sua vida, Ele quer trazer algo novo, né? Ele quer mudar a forma de enxergar, Ele quer te trazer vida e trazer prazer na vida e contemplação na vida nos pequenos detalhes, né? Então, como a gente tem que se relembrar disso? Porque a gente cai na rotina, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, a gente cai na nossa rotina, na nossa vida com Deus. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, isso aqui, olha só. Todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil e o medo estiver te encarando frente a frente, né? Você estiver passando por uma situação e você fala: eu não vou dar conta. Declare sobre você. O Senhor te deu poder e autoridade para isso, para falar: olha, eu não tenho espírito de ousadia. O Senhor não me entregou espírito de ousadia. O Senhor me deu poder, né? O Senhor me deu um espírito de amor, de equilíbrio, de coragem. Então, como a gente precisa viver Ele? A gente acha muitas vezes, eu até aqui na minha Bíblia tem um comentário que eu grifei assim para nunca mais esquecer. Não somos covardes porque sentimos medo.
Às vezes a gente fala, nossa, eu sou tão medrosa, sou tão covarde, que eu tenho tantos medos. Não, o medo é uma proteção do nosso corpo. Nós vamos ter medo com várias coisas, né? Não somos covardes porque sentimos medos. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. Aí a gente vai estar sendo covarde, né? Sabe aquele emprego? Sabe aquela vaga? Sabe aquele dom? Sabe aquela palavra? Sabe aquele sonho que está aí dentro do seu coração? Só que o medo, a insegurança está falando que você não é suficiente, que você não vai dar conta. Sabe o que nós, seres humanos, temos muito medo? E por que muitas vezes a gente não começa algo? Porque a gente tem medo do fracasso. E sabe o que o fracasso diz sobre a gente? Sobre o nosso orgulho. Um coração orgulhoso detesta fracasso, né? Agora, um coração humilde, ele entende a sua vulnerabilidade. Ele entende que o fracasso faz parte do sucesso. Para a gente alcançar algo, né, que a gente nunca fez, algo que a gente nunca conquistou, a gente vai precisar cair, a gente vai errar. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo todas as coisas, a gente aprende durante o caminho. Então, sim, se você está deixando que o seu medo vença a sua coragem, aí você está sendo covarde. Agora, se você vai com medo, né, encara ele de frente e fale, ei, o Senhor me entregou espírito de coragem, de ousadia, eu não sou o que o meu medo diz que eu sou, né? Então, aí você vai viver os seus sonhos, os sonhos de Deus, você vai dar passos de fé, você vai romper na sua fé, né? Então, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, ele está dando outra dica, falando, olha, não se envergonhe. Porque Timóteo, ele devia estar cansado, né? De falar, gente, eu tô falando para as pessoas e de nada tá adiantando. E o apóstolo Paulo tá falando, ei, deixa eu te relembrar da sua fé, deixa eu te relembrar da sua coragem e mais, deixa eu te relembrar, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe de falar de Deus, gente. Às vezes a gente tem tantos receios, né, de falar de Deus. Nossa, eu não sei como que a pessoa vai agir. Mas é porque muitas vezes a gente acha que evangelizar, por exemplo, é só chegar pra pessoa e falar assim, ei, Jesus te ama, sabia? Glória a Deus, Jesus nos ama mesmo. Mas será que você tá amando as pessoas como Jesus os ama? Será que você tá sendo, né, você tá se entregando, você tá servindo essa pessoa? Às vezes você fala com a boca, Jesus te ama, mas com as atitudes, você fala, meu Deus. Né? Então, a gente precisa ter essa coragem de viver o testemunho de Deus. Por isso que eu amo o testemunho. Não se envergonhe de contar seu testemunho para as pessoas. Às vezes não. Um dos propósitos da dor, do sofrimento, é realmente fazer algo na vida de alguém. É gerar testemunho dói, né? Mas você só vai conseguir muitas vezes ter empatia com a dor do outro. Às vezes é algo tão específico. E aí você passou por aquilo e você vai conseguir entender. E a pessoa vai entender que você entende. E aí você fala, meu Deus, não é assim que acontece? Então, não deixe de contar seu testemunho. O que Deus já fez com você. Muitas pessoas têm vergonha, né, disso. E aí ontem eu falei pra vocês do pastor Luciano Subirá. Mas toda pregação que eu escuto dele, assim, ele conta dá muito exemplo do que Deus já fez na vida dele, do que ele já experienciou Deus fazer na vida das outras pessoas. E alguém um dia questionou ele, falou, pastor, você não acha que tá falando demais, né, dando testemunho demais, dando exemplo demais? Ele falou, não. Por quê? Porque olha os milagres de Jesus, estão todos na Bíblia, porque para as pessoas provarem e verem como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Então, nós precisamos mostrar, às vezes em atitudes, às vezes na nossa vida, mostrar, olha o que Deus fez. Sim, Ele me curou. Sim, eu fui curada. Sim, eu enfrentei ansiedade. Sim, eu enfrentei depressão, mas eu tô aqui. Né? Então, assim, como você precisa abrir a sua boca e falar o seu testemunho, muitas vezes é Ele que vai encorajar outras pessoas.
Então, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, eu penso também, agora isso é minha cabeça, tá, gente? Ninguém me falou isso, não tá na Bíblia, mas é porque eu gosto de, quando eu tô lendo, me aprofundar e ficar imaginando o que o apóstolo Paulo estava imaginando. Então, eu fico pensando que o apóstolo Paulo, Timóteo, pode ter falado com o apóstolo Paulo que ficava envergonhado muitas vezes de falar: olha, como que uma pessoa que ama tanto o Senhor, se serve ao Senhor, se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, permite que um filho fique preso, passe por tanta perseguição, passe por tanta injustiça. Então pode ser que Timóteo estava... Isso eu que tô falando, tá, gente? Parêntese aqui. Eu que tô imaginando. Pode ser que Timóteo, e muitas vezes nós passamos por isso, como que eu vou falar de Jesus, de Deus, se está acontecendo isso na minha vida? Se aconteceu isso na minha vida, né? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, meio aos nossos sofrimentos, mesmo assim, não se envergonhe. Suporte comigo os sofrimentos, porque isso é um milagre. Isso é um milagre. Você passar por tudo isso e se manter de pé é o grande milagre, né? Essa é a força que vem de Deus, por tantas coisas que você já passou, por tantas coisas que Deus já te sustentou. Esse é um grande milagre, né? Então, não se envergonhe pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, é porque às vezes a gente fica querendo mostrar demais para as pessoas coisas que nós não somos, né? Principalmente aqui na internet. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente fica tentando mostrar algo que nós não somos. E o apóstolo Paulo está falando, olha, seja fiel por quem você é, mesmo com tudo que você passou. Mesmo as suas dores, as suas cicatrizes, todas elas fazem parte da sua história e do seu testemunho. Então o apóstolo Paulo, ele não se dobrava para falar coisas que ele não era. Não, eu estou preso, eu estou sendo perseguido, eu estou passando por sofrimento. Mas o que me salva não são as minhas obras, é a graça que não vem de mim, né? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Então olha que lindo, ele está falando, olha, por essa causa eu também sofro, nem por isso eu me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Gente, sabe qual que é a graça de tudo isso? A graça da fé é que ela não tem explicação. A gente pode tentar colocar em palavra a nossa fé. A gente pode tentar explicar, mas não tem explicação. Não tem, é algo sobrenatural, né? A fé, ela não se explica, ela se sente, ela se vive. Né? Ela se vive. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu não vivo pelo meu sofrimento, eu vivo pelo que eu creio. Então, o propósito em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, é a gente não viver pelas circunstâncias, não viver por aquilo que a gente sente, mas viver além pelo que a gente crê, né? Essa é a graça do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, né? É uma mensagem de amor? Sim, glória a Deus. É uma mensagem de prosperidade? Sim, glória a Deus. É uma mensagem de salvação? Sim, glória a Deus. É uma mensagem de cura? Sim, glória a Deus. É uma mensagem de milagre? Sim, glória a Deus. É uma mensagem de transformação? Sim, glória a Deus. Mas é uma mensagem também de dor? Sim, e glória a Deus. É uma mensagem também de sofrimento? Sim, e glória a Deus. É uma mensagem de renúncia? Sim, e glória a Deus. É uma mensagem de obediência? Sim, e glória a Deus por isso, né? Porque essa é a vida.
Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, retenha. O que ele está falando? Olha, retenha com amor e fé em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, exatamente por isso que muitos se frustram, porque esperam que seja só uma mensagem de amor. E sim, Jesus é amor, Ele nos amou primeiro, e em meio aos nossos sofrimentos, aos nossos pecados, em meio às nossas dificuldades, Ele nos ama. Mas a gente precisa retenha a melhor parte. O problema da nossa mente, o problema, né, da nossa geração, de todas as gerações tiveram algo, né, gente? Eu não tô falando que essa é a pior, mas toda geração tem algo. E essa geração especificamente é uma geração de muita informação, de muita distração, né? Muita coisa acontecendo. E aí a gente acaba esquecendo de reter o que é verdadeiramente importante. Então a gente vai retendo tudo. Então você liga um jornal, você vê, por exemplo, quando acontece uma tragédia. A pessoa fica uma semana falando disso, sentindo isso, retendo isso com ela, né? E aí o que verdadeiramente importa, ela esquece. Ela deixa de lado. Ela para de dar importância para o que verdadeiramente tem importância. Então o apóstolo Paulo está lembrando Timóteo, olha, retenha o que é bom com fé e amor em Cristo Jesus, né? E olha, viva a doutrina de que você ouviu de mim, o Evangelho. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, que é o nome. Gente, você pensa, eu fui até pesquisar para lá, gente, será que na Bíblia fala mais alguma vez sobre Fígelo e Hermógenes, que eu nunca tinha lido o nome deles, né? E aí eu fui ler e falei, não fala mais nada sobre eles. Agora você pensa que triste, a única vez que você aparece na Bíblia é para falar que você abandonou o barco, você abandonou a fé, você abandonou seus irmãos de fé, você abandonou as pessoas que depositaram confiança em você, você simplesmente abandonou, né? Que não sejamos lembrados por abandono, que sejamos lembrados por permanecer, por confiar, por ter coragem, né? E aí olha só, em contrapartida, essas duas pessoas que não foram lembradas, mas foram lembradas pelo apóstolo Paulo porque abandonaram, ele lembrou de uma pessoa que permaneceu ao lado dele. O Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Aí eu fui pesquisar, quem que é Onesíforo, né? Onesíforo, ele era um membro da igreja de Éfeso. E ele era um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Então, mais uma pessoa que acreditou, que permaneceu e que cumpriu o que deveria, né? E aí, o apóstolo Paulo está honrando a vida dele aqui, falando, olha, Senhor, conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele fez o que eu estou fazendo com Timóteo, ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe ao Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Esse é o capítulo 1. Glória a Deus. E olha só, gente, quanta coisa. Se você fez algo, né, para alguém, gente, as pessoas não se esquecem. Não se esquecem. Eu não me esqueço. Você se esquece? Quem esteve com você no pior do seu dia? Quando você estava ali desanimado e a pessoa não largou sua mão? Honre a vida dessa pessoa. Peça para que Deus tenha misericórdia e vá de encontro a ela, né? Desça sobre a vida dela com a graça, com bênçãos, né? Assim como ela fez com você. Então, o apóstolo Paulo está fazendo isso. Ele está honrando a vida de quem reanimou. Porque, gente, pessoas precisam de pessoas. Eu vou me abater. Você vai se abater. Todos nós vamos ter dias difíceis, né?
Mas eu tenho as pessoas que me reanimam. Eu tenho pessoas que me encorajam, que falam, olha, você não tá conseguindo ver. Ontem eu dei um exemplo, mas é verdade. Às vezes a gente tá no sol, você vê a sombra, né? Então você vê a sua sombra. A sua sombra muitas vezes é o gigante, é o medo que te assola. E essas pessoas que te encorajam, elas veem você e falam, olha, seu problema é desse tamanho, só que você tá vendo desse tamanho. Então olha pra mim, eu quero te mostrar a forma como você tem que enxergar. Quero te dar a mão, quero te conduzir, né? Quero te conduzir. Então isso é maravilhoso, a gente ter pessoas assim. Se você não tem essa pessoa, clame ao Senhor. Primeiro que a gente tem a Deus, né? Ele não larga a nossa mão, Ele não abre mão da gente. Ele tá ali, dia e noite, incansavelmente. Então, você nunca está sozinho, você tem a Ele. Mas não se isole. Peça ajuda, peça, Senhor, eu preciso de pessoas com propósito. A gente vê o apóstolo Paulo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ele se cercava de pessoas que o encorajavam. E durante as cartas, ele vai honrando essas pessoas, né? Timóteo, por exemplo, era uma delas. Esse Onesíforo era uma delas. E vários outros que ele fala, da Lídia, eu não vou lembrando, sou péssima para lembrar de nome. Mas ele precisa de pessoas e nós também precisamos de pessoas. Por isso que Deus fala lá no começo, não é bom que o homem esteja só, né? Então, realmente, peça ajuda e não se esqueça das pessoas que te ajudaram. Honre elas com seu tempo, com a sua gratidão, com a sua oração. Gente, não há nada mais lindo do que você colocar alguém na sua oração, sabe? Às vezes a gente ora só por a gente mesmo. Não, a gente tem que ser, sabe? Deixar o nosso egoísmo de lado e falar, olha, agora eu vou orar pelas pessoas que me honraram, vou orar pelas pessoas que precisam, vou orar pela minha família, pelo meu país. Isso também é um ato de serviço, a gente se dispor espiritualmente para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar nesse mesmo espírito de oração que a gente está aqui? Feche seus olhos. Deixe que o Espírito Santo te conduza nesse momento. Deixe que Ele traga a sua memória. Feche seus olhos mesmo, sabe? Se você está com os olhos abertos, deixe que o Espírito Santo te traga a memória. Pessoas que te ajudaram, né, em meio à sua vida. Pode ter sido há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás. Talvez você nem tenha contato mais com essa pessoa, sabe? Eu te encorajo a hoje você anotar o nome dessa pessoa, orar por essa pessoa. Se for possível, né? Liga para essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, honra a vida dessa pessoa, agradece de alguma forma, sabe? Deixe que essa forma de servir flua de você. Deixe que a misericórdia do Senhor tome conta do seu ser. Que os seus problemas fiquem um pouco de lado e que você veja agora, se veja com os olhos que o Senhor te vê. Deixe que o Senhor conduza você da forma como Ele quer conduzir. Deixe que Ele abra os seus olhos e te mostre a forma como Ele quer que você enxergue a vida. Há um propósito em meio à sua dor. Há um propósito em meio aos seus medos, à sua ansiedade. Ela pode estar mentindo para você, falando que você não dá conta, falando que você não tem jeito, falando que acabou para você, mas não é verdade. A última palavra é do Senhor e Ele quer abrir os teus olhos para isso nessa manhã. Ele quer colocar os teus olhos naquilo que verdadeiramente importa. Que você olhe para os céus, porque quem olha para o Senhor tem a sua alma alegre, porque entende o verdadeiro sentido. Senhor, nós te agradecemos, te damos graça, te entregamos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor, porque a sua presença nos basta. A sua presença muda qualquer vida, muda qualquer ambiente, transforma qualquer situação e é dela que nós precisamos, Pai. Reacende o fogo que está apagado em muitos corações nessa manhã. Faz queimar de novo, Pai,
Traz um ânimo de vida, sabe, que tá ali escondido, Pai. Traz alegria de viver, alegria de servir, alegria de amar, alegria no meio da rotina, do nosso ordinário, dos afazeres da vida, Pai. Sabe, que a gente verdadeiramente consiga em tudo dar graças, com o coração alegre, com o coração feliz, sendo gratos por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Quantos motivos! Quantos motivos! Eu vou citar alguns motivos aqui, Pai, pelos quais nós podemos ser gratos. Nós acordamos mais um dia, Pai. Nós te damos graças a Deus por isso. Nós estamos aqui juntos e temos a liberdade de buscar do Senhor, de ter a sua presença aqui conosco, um Deus vivo, sabe? Lendo ali, presente conosco. Então nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um meio de nos comunicarmos, Pai. Seja por um celular, por um computador, Pai, mas nós temos, todos que estão aqui têm isso, Pai. Então nós te damos graças a Deus por isso. Te damos graças a Deus pelo nosso lar, Pai. Pelo nosso alimento, que nunca nos falte nada, Pai. Nós te agradecemos pela roupa que nós vestimos. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pela nossa saúde. Nós te agradecemos, Pai, pela tua criação, pela tua perfeita criação, Pai. Queremos ser conduzidos nessa manhã pelo Senhor. Nos livra de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Gente, glória a Deus. Meu computador deu um barulho, deu interferência aí na live. Espero que não, né? Amém. Hoje é dia 3 de agosto. 3 de agosto. Vamos lá. O anseio de minha alma. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Algo acontece em nossa mente, alma e espírito, quando não apenas almejamos. Deixa eu só colocar uma música aqui para tirar esse barulho. Um relacionamento mais profundo com Deus. Mas chegamos ao ponto de não conseguir viver sem esse relacionamento. Finalmente percebemos que Deus é o único capaz de preencher o vazio em nós e não queremos mais perder tempo procurando felicidade em outros lugares. Chegamos ao limite e não queremos viver fora da vontade divina em um momento sequer. Depois que tomamos a importante decisão de cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor, nossa vida nunca mais é a mesma. Sabemos que Ele é absolutamente importante para nós. A essa altura, há duas coisas que você precisa ter. Conhecimento de que está vivendo no centro da vontade de Deus, percepção de que está sempre na presença dEle. Ter esse conhecimento e essa percepção todos os dias é como alimento para a sua alma, conferindo-lhe a plenitude que só Deus pode dar. Quando amamos a Deus o suficiente para querer sua presença e sua perfeita vontade em nossa vida o tempo todo, é porque entendemos que, se não for assim, não estaremos tão perto dele como poderíamos. Querido Deus, tenho sede de ti e quero desfrutar continuamente da tua presença. Mostra-me como permanecer no centro da tua vontade, que traz plenitude e satisfação. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Nossa alma anseia, né? Anseia por Deus. Nós temos um vazio que só Ele é capaz de preencher na nossa vida. E é maravilhoso. Uma vez que a gente conhece, pisa no Santo dos Santos, nunca mais a gente quer pisar em outra coisa. Não é isso? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vocês que são uma bênção na minha vida. Sou muito grata por cada manhã estar aqui. Grata pelo Senhor nos conceder, né, a dádiva de estarmos juntos aqui. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos canal no YouTube, que é Isabela Noli, então as lives vão pra lá pro YouTube, então compartilha. Fica salva 24 horas também no Instagram, se alguém quiser assistir, tá? E nós temos o canal também no WhatsApp, que é só você clicar no link que tá na bio
do meu WhatsApp, que você vai ser direcionado para o grupo do nosso devocional, tá bom? Então é isso. Nossa, quantas pessoas, primeira vez aqui, se é a sua primeira vez aqui, fala, minha primeira vez aqui. Gi, Iris, seja muito bem-vinda. Tem mais alguém aqui que falou. Carlinha, muito bem-vinda, permaneçam conosco, nós estamos aqui todos os dias, tá? Olha só, Lid, Andressa, Márcia, Daiane, Michele, glória a Deus, quantas pessoas, Manu, Bia, eu não tô conseguindo ler, Elaine, glória a Deus, gente. Vocês permaneçam aqui conosco mesmo, nesse propósito. Ontem, o Carlos, eu não sei se o Carlos tá aqui, mas ele me pediu um louvor, e eu amo esse louvor também, se chama Peregrino. Se a gente reparar na letra nessa música, a profundidade dessa música, o quanto essa música, ela fala aos nossos corações, o quanto nós somos peregrinos, né, aqui nessa terra. Então, o louvor é do Alessandro Vilas Boas e se chama Peregrino, tá bom? Glória a Deus, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Por todo o amor. O Senhor retribui, né? Porque como vocês são carinhosos comigo. E eu sou muito grata pela vida de todos vocês. Amém? Então, o louvor Peregrino. Seja bem-vinda, Polly! Sejam todos muito bem-vindos. Habito em tendas porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor. Pois tenho selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor. Amém! 100 mil Pois curtidas. tenho um selo em meu peito. Glória a Deus, gente. Nós batemos 100 mil curtidas no TikTok na live. Glória a Deus. Obrigada por todos vocês que ficam se empenhando e curtindo. Por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu.
Deixa eu abaixar um pouquinho. Amém, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Que Ele desça mesmo com a Tua presença sobre a nossa vida. Nos conceda a alegria de viver. Em nome de Jesus, eu espero amanhã, 8 horas da manhã. Beijo!